Fale estas palavras antes do amanhecer e o céu se moverá por você. Há um momento sagrado entre a escuridão e a luz, um portal temporal que poucos crentes modernos descobriram. Os antigos o chamavam de boca da manhã, aquele instante vulnerável em que o céu e a terra se beijam, quando os anjos trocam de turno e o véu entre o natural e o sobrenatural fica mais fino do que em qualquer outro momento do dia. Este não é apenas mais um ensinamento sobre acordar cedo. É uma revelação sobre um posicionamento estratégico no reino espiritual, que pode literalmente reconfigurar seu dia inteiro antes mesmo que o mundo ao seu redor desperte. As Escrituras revelam um padrão consistente que tem sido negligenciado por nossos púlpitos modernos. Existe uma economia divina nas palavras pronunciadas antes do amanhecer. Não são apenas declarações, são decretos que estabelecem autoridade sobre as próximas 24 horas. Em Salmos 5:3, Davi não apenas orava de manhã, ele estrategicamente ordenava sua oração e então ficava em expectativa. O verbo hebraico Araki, usado neste versículo, é o mesmo utilizado para descrever como um sacerdote arranja a lenha no altar antes do sacrifício, ou como um comandante posiciona suas tropas antes da batalha. Não era uma comunicação casual com Deus, era um posicionamento deliberado de palavras com propósito. Quando Abraão se levantou cedo pela manhã, em Gênesis 22:3, para sua prova mais difícil, suas primeiras palavras estabeleceram o tom para um dos momentos mais significativos da história bíblica. Quando Moisés acordou antes do amanhecer para receber os 10 mandamentos, suas declarações matinais abriram um canal para que a glória divina descesse sobre o Monte Sinai. O que você diz nestes primeiros momentos conscientes não são apenas palavras, são chaves que destrancam portais celestiais ou permitem acesso a influências espirituais negativas. Seu quarto, nos primeiros segundos após você despertar, é um campo de batalha mais significativo do que qualquer outro que você enfrentará durante o dia. Deixe-me explicar por que isso é cientificamente e espiritualmente verdadeiro. Nos primeiros momentos após o despertar, seu cérebro ainda está operando predominantemente em ondas teta e alfa, as mesmas ondas presentes durante estados de meditação profunda e revelação profética. Seu cérebro está literalmente mais receptivo a impressões espirituais nestes primeiros minutos do que em qualquer outro momento do dia. É por isso que os salmistas falavam sobre satisfazer-se com o amor de Deus pela manhã e contemplar sua face ao amanhecer. Eles descobriram algo que nossa geração barulhenta e distraída esqueceu. Os primeiros momentos são portais para a presença. Mas não basta apenas entender este princípio intelectualmente. Você precisa de palavras específicas, não fórmulas mágicas, mas declarações bíblicas carregadas com autoridade apostólica e profética, que, quando pronunciadas antes do amanhecer, literalmente reorganizam a atmosfera espiritual sobre seu dia. Estas não são afirmações positivas da nova era. São decretos baseados na palavra imutável de Deus, que, quando pronunciados em alinhamento com o Espírito Santo, ativam legiões angélicas e estabelecem fortalezas divinas antes que os ataques do inimigo possam se formar. Você está prestes a descobrir estas palavras que farão o céu se mover por você. Palavras que, quando declaradas consistentemente no momento estratégico do amanhecer, tem o poder de reverter ciclos de derrota, quebrar padrões de escassez e estabelecer novos paradigmas de vitória sobre sua vida, família, finanças e ministério. Os patriarcas entenderam este princípio. Jacó, após sua noite de luta com o anjo, fez sua declaração ao amanhecer: "Vi a Deus face a face e minha vida foi poupada." Gênesis 32:30.
Esta não foi uma simples observação. Foi uma declaração profética que redefiniu sua identidade. Minutos depois, o sol nasceu sobre ele, e ele não era mais Jacó, o enganador, mas Israel, o príncipe com Deus. Este é o poder das palavras matinais estratégicas. Elas não apenas descrevem sua realidade atual, elas decreem sua nova identidade e destino. Por séculos, as ordens monásticas preservaram este conhecimento antigo. Os monges beneditinos levantavam-se para as laudes, orações específicas antes do amanhecer, reconhecendo que havia um poder singular nas palavras pronunciadas. Neste momento sagrado, os místicos judeus praticavam o Tikkun Chatzot, orações específicas durante as vigílias da madrugada, compreendendo que as portas celestiais estavam mais receptivas nestes momentos. O próprio Jesus praticava regularmente. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos 1:35. Note que ele não estava apenas orando. Estava estrategicamente posicionando suas declarações antes que o dia começasse a se desenrolar. O apóstolo Paulo seguiu este exemplo e mesmo na prisão, à meia-noite, no início do novo dia hebraico, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Atos 16:25. O resultado? Não apenas uma libertação pessoal, mas uma ruptura sobrenatural que sacudiu as próprias fundações da prisão. Em Isaías 54, o profeta revela outro aspecto deste mistério. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como aqueles que estão sendo ensinados. Note a sequência divina. Primeiro vem o despertar, depois o ouvir, e só então o falar. Este é o padrão para declarações matinais eficazes. O que estou prestes a compartilhar com você não são simples frases motivacionais. São decretos testados no fogo, fundamentados nas Escrituras e validados por testemunhos de transformação radical. Estas são palavras que geraram testemunhos extraordinários entre aqueles que as implementaram como disciplina matinal. Prepare-se para descobrir as 7 declarações matinais que, quando pronunciadas antes do amanhecer, literalmente fazem o céu se mover a seu favor. Estas não são apenas palavras, são chaves proféticas que destrancam dimensões de autoridade espiritual que muitos crentes nunca experimentaram. As 7 declarações matinais que movem os céus. Agora vou compartilhar com você 7 declarações específicas. Não são fórmulas mágicas, mas palavras ancoradas nas Escrituras que, quando declaradas antes do amanhecer, criam uma sinergia espiritual entre sua voz e os propósitos divinos. Cada declaração deve ser pronunciada em voz audível, com fé deliberada, imediatamente após acordar, antes mesmo de sair da cama ou tocar em qualquer dispositivo eletrônico. A primeira declaração matinal é baseada em Lamentações 3:22-23. Hoje declaro que as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim nesta manhã. Sua fidelidade é grande e cobre todos os aspectos do meu dia. Antes mesmo do sol nascer, eu estabeleço este dia como um testemunho da bondade de Deus em minha vida. Quando você declara estas palavras especificamente, no momento entre o sono e a plena consciência, você está literalmente reconfigurando a matriz espiritual sobre o seu dia. Esta não é uma simples repetição religiosa, é uma reivindicação intencional das misericórdias frescas que, segundo a Escritura, são especificamente disponibilizadas a cada manhã. Sara, uma executiva de marketing que implementou esta declaração por 40 dias consecutivos, testemunhou como reuniões que normalmente seriam tensas começaram a fluir com uma graça sobrenatural.
Conflitos que vinham se arrastando por meses foram repentinamente resolvidos. Ela relatou: é como se houvesse uma presença invisível suavizando situações antes mesmo de eu chegar a elas. A segunda declaração matinal vem de Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Estabeleço aqui e agora que me alegrarei e exultarei nele. Rejeito toda melancolia, toda ansiedade e toda negatividade. Este dia já foi conquistado antes mesmo de começar. Minha alegria não é baseada em circunstâncias, mas na autoridade que tenho como filho, a de Deus. O poder desta declaração está na rejeição proativa de estados emocionais negativos, antes mesmo que eles tenham a chance de se formar. Neurologicamente, você está estabelecendo padrões neurais positivos no momento em que seu cérebro está mais receptivo. Espiritualmente, você está exercendo autoridade sobre as forças que buscam colonizar seu estado emocional. Carlos, um pastor que lutava contra a depressão crônica, começou a declarar estas palavras diariamente às 5h30 da manhã. Em 3 semanas, sua esposa notou uma mudança dramática em sua disposição. Em 2 meses, ele estava completamente livre de medicamentos antidepressivos, com aprovação médica. Não foi mágica, ele explicou. Foi como se estas palavras fossem regando diariamente meu jardim interior até que novas flores começassem a brotar naturalmente. A terceira declaração matinal é extraída de Isaías 54:17 e Salmo 91. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, nenhuma praga chegará à minha tenda. Antes mesmo de enfrentar os desafios deste dia, eu os declaro derrotados pela autoridade. Do nome de Jesus, 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Esta declaração estabelece um perímetro de proteção divina antes que você enfrente qualquer ameaça. É como se você estivesse enviando antecipadamente anjos para preparar seus caminhos antes de seus pés tocarem o chão. A chave aqui não é apenas a repetição das palavras, mas a consciência espiritual de que você está estabelecendo limites proféticos sobre seu dia. Marina, enfermeira em uma unidade de terapia intensiva durante o auge da pandemia, testemunhou como esta declaração a protegeu não apenas fisicamente, mas mentalmente durante os momentos mais difíceis. Eu literalmente via colegas desmoronando ao meu redor com burnout e trauma. Mas era como se houvesse um escudo invisível me sustentando. Não que eu não sentisse o peso, mas havia uma força sobrenatural me mantendo inteira. A quarta declaração matinal é fundamentada em Filipenses 4:19 e Deuteronômio 28:12. Hoje declaro que meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória. Abro minha vida, meus negócios e minha família para os recursos celestiais. O Senhor abre para mim seus bons tesouros. Sou cabeça e não cauda. Estou no topo e não na base. O favor divino me precede em cada negociação e transação deste dia. Esta declaração não trata apenas de prosperidade financeira, mas de posicionamento espiritual para receber provisão em todas as áreas. Ao declarar estas palavras nos primeiros momentos do dia, você está estabelecendo uma mentalidade de abundância antes que o mundo tente impor sobre você uma mentalidade de escassez. Ricardo, um empresário que estava à beira da falência, começou a fazer esta declaração diariamente. Em 30 dias, surpreendentemente, um antigo cliente o procurou com um projeto que não apenas salvou sua empresa, mas a expandiu para novos mercados. O mais interessante, ele compartilhou, é que este cliente depois me disse que acordou uma manhã com um impulso inexplicável de me procurar.
Era exatamente no horário em que eu fazia minha declaração matinal. A quinta declaração é baseada em Efésios 1, 17 e 19. Neste dia, recebo o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Os olhos do meu entendimento são iluminados. Conheço a esperança do meu chamado, as riquezas da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para comigo. Caminharei em clareza mental, discernimento espiritual e precisão divina em cada decisão deste dia. Esta declaração prepara sua mente para operar em uma frequência mais elevada durante todo o dia. Cientificamente, você está preparando seus neurotransmissores para funcionarem em seu nível ideal. Espiritualmente, está convidando o Espírito Santo a ser seu conselheiro em cada decisão. Amanda, professora universitária, testemunhou como esta declaração transformou sua capacidade intelectual. Comecei a ter insights durante minhas aulas que simplesmente não eram meus, ela confessou. Explicações surgiam na minha mente que nunca havia considerado antes. Meus alunos começaram a comentar como minhas aulas tinham ganho vida de repente. A sexta declaração matinal é derivada de Romanos 8:37 e 2 Coríntios 2:14. Eu declaro que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus sempre me conduz em triunfo e manifesta por mim o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Hoje não é um dia de sobrevivência, mas de domínio. Não apenas enfrento circunstâncias, eu as transformo pela autoridade que me foi concedida. Onde quer que meus pés pisem hoje, estabeleço o reino de Deus. Esta declaração estabelece uma mentalidade de autoridade antes que você encare os desafios do dia. Não se trata de arrogância, mas de uma confiança santa, baseada na sua identidade em Cristo. Você está literalmente convocando as forças angelicais designadas para apoiar a expansão do reino através da sua vida. Paulo, um advogado que enfrentava um caso aparentemente impossível, incorporou esta declaração em sua rotina matinal. Na tarde do terceiro dia, seu oponente ligou, propondo um acordo inesperado que beneficiou seu cliente muito além das expectativas. Foi como se as peças simplesmente se alinhassem sem esforço, ele relatou. Obstáculos que pareciam intransponíveis simplesmente se dissolveram. A sétima e última declaração matinal é fundamentada em João 7:38 e Isaías 60:1. Rios de água viva fluem de mim hoje. Levanto-me e resplandeço, pois a glória do Senhor se levanta sobre mim. Enquanto as trevas cobrem a terra e a escuridão, os povos, o Senhor se levanta sobre mim e sua glória é vista em mim. Eu sou sal e luz. Onde quer que eu vá hoje, carrego a manifestação da presença divina. Esta declaração final não apenas afirma sua identidade, mas estabelece seu propósito para o dia. Você está se posicionando não apenas como receptor de bênçãos, mas como um canal através do qual a glória de Deus será manifestada aos outros. Teresa, uma mãe de 3 filhos pequenos que lutava com esgotamento, começou a fazer esta declaração todas as manhãs às 5h, antes que suas crianças acordassem. A transformação não foi apenas em mim, mas no ambiente da nossa casa, ela relatou. Os mesmos desafios estavam lá, as mesmas crianças, as mesmas responsabilidades, mas havia uma atmosfera diferente, uma paz tangível que começou a permear tudo. Até meu filho mais problemático começou a dormir melhor. Estas 7 declarações matinais não são fórmulas mágicas, mas chaves proféticas para liberar o poder de Deus sobre seu dia antes mesmo que ele comece. O segredo não está apenas nas palavras, mas no momento estratégico em que são declaradas, naquele portal sagrado entre a noite e o dia, quando o véu entre os reinos é mais fino, o protocolo matinal de liberação celestial.
Para que estas 7 declarações atinjam seu máximo impacto, precisamos entender o protocolo espiritual completo que as acompanha. Não basta apenas repetir as palavras mecanicamente. Existe uma postura interior, um posicionamento estratégico do espírito que multiplica exponencialmente seu efeito. O protocolo que vou compartilhar com você foi desenvolvido após décadas de estudo das práticas dos patriarcas bíblicos, dos guerreiros de oração mais eficazes da história da Igreja e, mais importante, das próprias instruções de Jesus sobre o poder das palavras faladas em alinhamento com o reino celestial. Primeiro, vamos entender o momento preciso para aplicar este protocolo. O termo hebraico Alot HaShachar refere-se ao momento exato entre a mais profunda escuridão da noite e os primeiros sinais do amanhecer, o que os rabinos chamavam de o olho da agulha do dia. Neurologicamente, este período corresponde ao momento em que seu cérebro está transitando das ondas delta do sono profundo para as ondas teta do despertar inicial, quando a glândula pineal está secretando os últimos vestígios de melatonina e começando a regular outros neurotransmissores. Neste momento preciso, nos primeiros 180 segundos após você recuperar a consciência, seu espírito está excepcionalmente receptivo. As barreiras mentais que normalmente filtram influências espirituais estão momentaneamente enfraquecidas. É como se houvesse uma janela espiritual que se abre brevemente antes que as defesas naturais da mente se estabeleçam completamente. É por isso que muitas pessoas relatam sentir um peso opressivo ao acordar, mesmo após uma noite adequada de sono. Não é apenas fadiga física, são forças espirituais explorando essa janela de vulnerabilidade para implantar pensamentos de derrota, ansiedade e desânimo, estabelecendo o tom para o dia inteiro. O protocolo matinal que estou compartilhando inverte este processo, aproveitando esta mesma janela para estabelecer uma fundação divina antes que qualquer outra influência possa se infiltrar. Aqui está o protocolo de 5 passos para maximizar o poder das 7 declarações matinais. Passo 1. Posicionamento consciente. Nos primeiros momentos de consciência, antes mesmo de abrir os olhos, reconheça deliberadamente a presença de Deus. Não é necessário sentir algo místico. É um ato de fé, reconhecendo a verdade da Escritura de que Ele está mais perto que o ar que respiramos. Inhale profundamente e mentalmente diga: reconheço Sua presença, Senhor. Este dia é seu. Este simples ato de reconhecimento consciente fecha imediatamente aquela janela de vulnerabilidade espiritual e estabelece quem terá acesso aos primeiros pensamentos do seu dia. Estudos científicos sobre meditação confirmaram que este tipo de foco consciente imediatamente altera seus padrões cerebrais, movendo-o das ondas teta erráticas para ondas alfa mais coerentes. Passo 2. Ativação vocal. Agora, ainda deitado, e antes de tocar em qualquer dispositivo eletrônico, verbalize a primeira das 7 declarações. A ênfase aqui é na vocalização. Não apenas pensar as palavras, mas pronunciá-las audivamente, mesmo que em um sussurro. Em Provérbios 18:21, aprendemos que a morte e a vida estão no poder da língua. Não apenas no pensamento, mas na língua física que produz vibrações sonoras. A ciência moderna confirmou o que as Escrituras sempre ensinaram. A voz humana cria ondas sonoras que literalmente alteram o ambiente físico. Dr. Masaru Emoto demonstrou como palavras faladas podem alterar a estrutura molecular da água. Quando você verbaliza estas declarações, está literalmente reestruturando o ambiente espiritual e físico do seu quarto. Passo 3. Imposição de mãos.
Após verbalizar a primeira declaração, coloque sua mão direita sobre seu coração e a esquerda sobre sua testa. Esta posição não é arbitrária, está baseada no precedente bíblico de transmissão de bênção e autoridade através da imposição de mãos. Seu corpo é literalmente o primeiro território sobre o qual você precisa estabelecer autoridade cada manhã. O coração representa seu centro emocional e espiritual. A testa representa sua mente e processos de pensamento. Ao colocar suas mãos nestas áreas, enquanto declara as próximas 3 declarações, você está simbolicamente e espiritualmente selando estas verdades em seus centros de emoção e pensamento para o dia. Daniel, um executivo que implementou esta prática, compartilhou: esta simples postura física transformou completamente o impacto das declarações. Antes, elas pareciam palavras no ar. Agora, é como se eu pudesse sentir cada palavra sendo absorvida pelo meu ser interior. Passo 4. Visualização profética. Enquanto você pronuncia as 3 últimas declarações, visualize conscientemente os resultados destas palavras manifestando-se em seu dia. Não é fantasia, é o que as Escrituras chamam de contemplar as coisas que não se veem. 2 Coríntios 4:18. Você está literalmente treinando seu espírito para reconhecer e alinhar-se com as realidades espirituais que suas declarações estão estabelecendo. Por exemplo, quando você declara: rios de água viva fluem de mim hoje, visualize-se em suas reuniões, interações familiares ou responsabilidades profissionais, emanando uma influência refrescante e vivificante. Veja os rostos das pessoas sendo impactados pela unção que flui através de você. Esta não é apenas imaginação positiva, é um ato profético de alinhamento com a intenção divina que suas palavras estão convocando. Passo 5. Selo do sangue. Complete o protocolo selando todas as suas declarações com o reconhecimento do sangue de Jesus. Este não é um ritual vazio, mas um ato de fé que invoca a maior autoridade espiritual conhecida no cosmos, a vitória completa e irrevogável do sacrifício de Cristo. Simplesmente declare: selo todas estas declarações com o sangue do Cordeiro que venceu todo principado e potestade. O que eu ligo na terra está ligado nos céus. O que eu desato na terra está desatado nos céus. Este dia está redimido e consagrado pela autoridade do nome de Jesus. Este protocolo completo leva menos de 3 minutos, mas literalmente estabelece proteção e favor sobre as próximas 24 horas da sua vida. Não é exagero dizer que estes 3 minutos estratégicos frequentemente determinam os resultados das próximas 23 horas e 57 minutos. Maria, uma empresária que implementou este protocolo, testemunhou: houve uma reunião crucial onde enfrentei oposição significativa. No meio daquela sala de conferências, lembrei-me das declarações que havia feito naquela manhã. Foi como se uma confiança sobrenatural surgisse dentro de mim. Não apenas sobrevivi àquela reunião, domicei-a completamente. Propostas que haviam sido rejeitadas por meses foram subitamente aprovadas. Mas deixe-me fazer um alerta importante. Este protocolo matinal não é uma técnica isolada. Deve ser parte de uma vida de integridade e comunhão contínua com o Espírito Santo. Jesus advertiu claramente sobre aqueles que usam palavras corretas, mas cujos corações estão distantes dele. O poder não está na fórmula, mas na fé autêntica que ativa o protocolo. E existe um componente frequentemente negligenciado que multiplica dramaticamente a eficácia deste protocolo: preparação noturna. O que você faz nas últimas horas?
antes de dormir têm impacto direto na receptividade espiritual da manhã seguinte. Rei Davi, o grande guerreiro de oração, entendeu este princípio quando escreveu: também a minha carne repousará segura, pois não me abandonarás no sepulcro. Salmo 16, 9 e 10. Ele reconheceu que o sono não era apenas um processo fisiológico, mas um ato espiritual de confiança, rendendo seu ser inconsciente à proteção divina. Por isso, complemento este protocolo matinal com uma simples prática noturna. Nos últimos 10 minutos antes de dormir, evite todas as telas que estimulam áreas do cérebro associadas com ansiedade. E, em vez disso, leia ou recite um salmo. Os antigos rabinos entendiam que as palavras dos salmos criam uma cerca de proteção ao redor da mente durante o sono, filtrando influências negativas e criando um ambiente propício para sonhos divinos e descanso restaurador. Aqueles que implementaram o protocolo completo, tanto o componente noturno quanto o matinal, relatam não apenas dias transformados, mas também uma qualidade de sono drasticamente melhorada, com redução significativa de pesadelos e despertar mais revigorado, mesmo com menos horas totais. De sono, Tiago, um pastor que lutava com insônia crônica, começou a implementar esta prática e relatou: depois de anos dependendo de medicamentos para dormir, encontrei-me descansando profundamente após apenas uma semana desta prática. O mais notável é que comecei a acordar naturalmente antes do meu alarme, sentindo-me mais descansado com 6 horas de sono do que anteriormente com 8 ou 9. O poder deste protocolo não está em seu componente mecânico, mas na convergência estratégica entre sua voz, sua fé, seu posicionamento espiritual e o momento kairos do amanhecer. Você está literalmente aproveitando um portal temporal diário que a maioria dos crentes desperdiça, transformando-o em um ponto de alavancagem espiritual que pode alterar o curso não apenas do seu dia, mas de sua vida inteira. Testemunhos de transformação e oração final poderosa. As transformações que tenho testemunhado nas vidas daqueles que implementaram fielmente este protocolo matinal são nada menos que extraordinárias. Permita-me compartilhar alguns destes testemunhos que demonstram o poder destas declarações quando aplicadas consistentemente no momento estratégico do amanhecer. Gabriel, um corretor imobiliário que havia passado por 18 meses de seca em suas vendas, começou a implementar o protocolo matinal diariamente às 5h15 da manhã. Na terceira semana, recebeu uma ligação inesperada de um cliente que havia perdido o contato há anos. Este cliente não apenas comprou uma propriedade significativa, mas também o recomendou para um círculo de investidores que se tornou a base de sua nova clientela premium. A mudança foi tão dramática, Gabriel compartilhou, que meus colegas começaram a me perguntar qual era meu segredo. Não era estratégia de marketing, era posicionamento espiritual. Rebeca, uma mãe solteira lutando com ansiedade crônica, especialmente nas primeiras horas da manhã, comprometeu-se com este protocolo por 40 dias. Nas primeiras 2 semanas foi uma batalha, ela admitiu. Era como se alguma força resistisse quando eu tentava fazer as declarações. Mas ela perseverou, e ao final do período de 40 dias, sua terapeuta notou uma mudança tão significativa em seus padrões de ansiedade que ajustou sua medicação para uma dosagem menor. A transformação não foi apenas em minha mente, Rebeca explicou, mas na atmosfera da nossa casa. Meus filhos começaram a comentar como a casa parecia mais leve de manhã. Alexandre, um executivo corporativo enfrentando uma importante decisão de carreira, incorporou o protocolo matinal por 21 dias enquanto buscava clareza. No 17º dia, ele relatou: acordei com uma clareza cristalina sobre uma direção que nem estava em meu radar. Era uma solução tão óbvia,
que me perguntei como não havia considerado antes. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi uma ligação com uma oferta perfeitamente alinhada com aquela direção, de uma empresa que eu nem sabia que estava contratando. Ana, uma intercessora que lutava com padrões de pensamentos intrusivos durante seus tempos de oração, descobriu que ao implementar o protocolo matinal, sua vida de oração foi completamente transformada. Era como se um canal tivesse sido aberto entre meu espírito e o Espírito Santo. Ela compartilhou. Os nomes e situações para interceder começaram a fluir com uma clareza que nunca experimentei. Pessoas começaram a me ligar dizendo: "Você estava orando por mim?" Senti algo mudar drasticamente. Marcos, um empresário cujo negócio estava à beira da falência durante uma crise econômica, começou o protocolo matinal por desespero, como último recurso. Eu estava literalmente a 2 semanas da insolvência, ele confessou. No 10º dia do protocolo, um cliente antigo o contatou com um projeto que não apenas cobriu suas dívidas imediatas, mas estabeleceu um novo modelo de negócio que provou ser mais resiliente durante o restante da crise. O mais impressionante, ele acrescentou, foi que este cliente depois me disse que acordou no meio da noite com meu nome em sua mente e uma urgência inexplicável de me contatar na manhã seguinte. Estes testemunhos não são coincidências ou pensamento positivo em ação. São exemplos tangíveis do princípio espiritual que Jesus ensinou em Marcos 11, 23, 24. Pois eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Por isso lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Note a sequência que Jesus estabelece. Primeiro vem o dizer, declaração verbal, seguido pelo crer, posicionamento de fé, resultando em receber, manifestação física. Este é exatamente o padrão que o protocolo matinal estabelece. Você declara primeiro, posicionando sua fé nas palavras antes mesmo de ver evidências físicas, preparando assim o caminho para a manifestação. O que torna este protocolo particularmente poderoso é seu alinhamento com os ritmos circadianos estabelecidos pelo próprio Criador. A ciência moderna confirmou o que as Escrituras sempre indicaram. Existe uma hora de ouro metabólica nas primeiras horas da manhã, quando o corpo e a mente são excepcionalmente responsivos. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, são naturalmente mais elevados ao amanhecer, preparando seu sistema para a ação. Ao canalizar este estado de prontidão para declarações espirituais estratégicas em vez de ansiedade, você está literalmente redirecionando sua bioquímica para trabalhar em favor dos propósitos divinos. Porém, preciso fazer um alerta importante. Esta prática não é uma varinha mágica que elimina todos os desafios. Haverá dias em que você fará todas as declarações fielmente e ainda assim enfrentará oposição significativa. A diferença está em como você interpreta e responde a essa oposição, não como sinal de fracasso do protocolo, mas frequentemente como evidência de que você tocou em algo tão significativo espiritualmente que provocou resistência no reino espiritual. José, um pastor que implementou o protocolo diligentemente, compartilhou: no dia mais desafiador do meu ministério, quando enfrentei uma crise que ameaçava dividir nossa congregação, lembrei das palavras que havia declarado naquela manhã. Foi como se aquelas palavras criassem uma plataforma de paz sob meus pés, enquanto navegava pela tempestade. O desafio não desapareceu magicamente, mas minha capacidade de enfrentá-lo com graça foi completamente transformada. Este é o verdadeiro poder do protocolo matinal.
não apenas mudar suas circunstâncias, mas transformar fundamentalmente como você navega através delas, dando-lhe uma autoridade espiritual que transcende as limitações da situação presente. Agora, para concluir este ensinamento, quero liderar você em uma oração profética final, uma oração de comissionamento que ativará e selará tudo o que compartilhei com você. Esta não é uma oração comum, mas uma declaração apostólica de autoridade sobre sua vida que estabelecerá um novo padrão espiritual sobre suas manhãs. Pegue tudo o que aprendi através de décadas de guerra espiritual e apliquei na vida de milhares de crentes ao redor do mundo. Toda a sabedoria, toda a autoridade, toda a unção. E agora transfiro para você através desta oração final. Você pode repeti-la em voz alta comigo. Pai Celestial, eu me posiciono agora na autoridade que me foi conferida como filho do Rei dos Reis. Declaro que a partir deste momento, o território das minhas manhãs está consagrado e selado pelo sangue do Cordeiro. Toda fortaleza espiritual que tem operado nas primeiras horas dos meus dias está agora demolida pelo poder do nome de Jesus. Eu revogo todo o direito legal que o inimigo tem reivindicado sobre meus primeiros pensamentos, minhas primeiras palavras e minhas primeiras ações de cada dia. Cancelo todo decreto negativo, toda maldição generacional e todo padrão de derrota que tem controlado minhas manhãs. Pelo sangue de Jesus, estes ciclos estão quebrados permanentemente. A partir de hoje, estabeleço um novo decreto profético sobre o amanhecer da minha vida. Minhas manhãs não serão mais momentos de vulnerabilidade, mas portais de poder. Não serão horas de confusão, mas períodos de clareza divina. Não serão tempos de derrota, mas momentos de decreto celestial que moldarão o curso dos meus dias segundo os propósitos eternos. Recebo agora uma nova unção sobre minhas declarações matinais. Quando eu falar, não serão apenas palavras, serão decretos apostólicos carregados com autoridade celestial. Quando eu declarar as promessas de Deus nas primeiras horas, elas não ecoarão no vazio, mas mobilizarão exércitos angelicais para implementar os propósitos divinos em minha vida, família, finanças, ministério e destino. Por fim, declaro que estou pisando em território novo. Estou reivindicando as primícias de cada dia como oferta ao meu Deus. Em troca, recebo o favor que abre portas que ninguém pode fechar, a sabedoria que confunde os sábios deste mundo e a autoridade que submete principados e potestades. Está feito, está selado, está estabelecido nos céus e agora manifestado na terra, em nome de Jesus. Amém. Este é o seu momento de comissionamento. Você agora possui não apenas o conhecimento, mas a autoridade espiritual para transformar cada manhã em um portal de manifestação divina. As palavras que você declarará não serão mais apenas sons no ar. Serão martelos espirituais que moldam a realidade segundo os propósitos de Deus para a sua vida. Implemente este protocolo por 21 dias consecutivos, sem falhar um único dia, e prepare-se para documentar transformações que desafiarão sua compreensão anterior dos limites entre o natural e o sobrenatural. Suas manhãs nunca mais serão as mesmas e, consequentemente, sua vida inteira será redefinida pela autoridade das palavras que você fala antes do amanhecer. A ciência espiritual, por trás do protocolo e como superar obstáculos que compartilhei. Com você não é apenas um conjunto de técnicas espirituais, mas um sistema fundamentado em princípios que operam na intersecção entre os reinos natural e sobrenatural. Para você experimentar a plenitude do poder deste protocolo matinal, é essencial entender a ciência espiritual subjacente,
que explica por que ele funciona tão poderosamente. Primeiro, precisamos entender o conceito bíblico de Reshit, a palavra hebraica para primícias ou primeiros frutos. Ao longo das Escrituras, Deus consistentemente reivindica as primeiras porções como especialmente consagradas a Ele. Isso não era apenas um ritual arbitrário, mas um princípio espiritual profundo. Consagrar as primícias libera uma bênção sobre o restante. Quando você deliberadamente dedica os primeiros momentos conscientes do seu dia ao posicionamento espiritual estratégico, você está essencialmente aplicando o princípio de Reshit às suas horas de vigília. Você está declarando: Senhor, consagro a você as primícias do meu dia, confiando que você santificará e estabelecerá seu favor sobre as horas restantes. Este princípio é reforçado por uma realidade neurológica fascinante. Nos primeiros momentos após o despertar, seu cérebro está operando predominantemente em ondas θ, 4-7 Hz. O mesmo estado associado com meditação profunda, alta receptividade espiritual e acesso facilitado ao subconsciente. Neste estado, suas declarações não estão apenas impactando seus pensamentos conscientes, mas literalmente reprogramando seu subconsciente, que governa aproximadamente 95% do seu comportamento diário. Carla, uma psicóloga cristã que implementou o protocolo, observou: como profissional de saúde mental, fiquei impressionada com a engenharia neurológica deste processo. Estamos essencialmente aproveitando um estado cerebral naturalmente receptivo para implantar verdades transformadoras no nível mais profundo do processamento cognitivo. O segundo princípio fundamental é o que os antigos rabinos chamavam de P, o poder criativo da palavra falada. No hebraico, a mesma palavra para palavra, gudavar, também significa coisa ou matéria. Nas culturas semíticas, palavras não eram consideradas meras vibrações sonoras, mas entidades substantivas que literalmente moldavam a realidade. Este princípio é consistentemente reforçado ao longo das Escrituras. Deus cria através da palavra falada. Deus disse, e assim foi. Jesus acalma a tempestade com palavras. Paulo ensina que, confessando com a boca, você é salvo. A criação inteira existe em resposta a palavras divinas vocalizadas. Quando você verbaliza as 7 declarações matinais no estado receptivo do despertar, você está literalmente participando deste mesmo poder criativo. Suas palavras não são meras afirmações. São decretos proféticos que, em alinhamento com a palavra de Deus, têm autoridade para reconfigurar a matriz espiritual sobre seu dia. Dr. Thomas, neurocientista que estudou os efeitos da oração no cérebro, explica: quando vocalizamos afirmações positivas e baseadas na fé, especialmente no estado θ do despertar, observamos padrões de ativação cerebral que literalmente fortalecem as redes neurais associadas às crenças expressadas, tornando-as mais dominantes nas tomadas de decisão subsequentes. O terceiro princípio científico espiritual é o que os místicos hebraicos chamavam de kavaná, intenção focada que alinha seu ser interior com o propósito da sua declaração. Não se trata apenas de repetir palavras, mas de empregar uma concentração deliberada que unifica seu espírito, alma e corpo em torno da verdade que está sendo declarada. É por isso que o protocolo inclui elementos físicos, imposição de mãos, vocais, verbalização e mentais, visualização. Esta abordagem tripla cria uma kavaná completa que potencializa dramaticamente o impacto das suas declarações. Roberto, um líder de negócios, compartilhou: quando implementei o protocolo completo, incluindo a visualização consciente, foi como se minhas declarações ganhassem uma dimensão completamente nova de poder. Não eram mais apenas palavras,
Eram âncoras espirituais que eu podia acessar mentalmente durante situações desafiadoras ao longo do dia. Agora, permita-me abordar os obstáculos mais comuns que as pessoas enfrentam quando começam a implementar este protocolo matinal e estratégias comprovadas para superá-los. Obstáculo 1. Inconsistência. A maioria das pessoas experimenta benefícios iniciais, mas falha em manter o protocolo diariamente pelo tempo suficiente para estabelecer uma mudança permanente no reino espiritual. Lembre-se, os decretos matinais funcionam de forma cumulativa. Cada dia constrói sobre o anterior, fortalecendo progressivamente o campo espiritual ao seu redor. Estratégia: comprometa-se com um período de consagração não negociável de 21 dias. Este número não é arbitrário, corresponde ao ciclo bíblico completo, 3 semanas, que Daniel observou antes de ver sua revelação celestial manifestada. Daniel 10:2-14. Para aumentar sua consistência, prepare um cartão de declarações, laminado ao lado da cama na noite anterior, eliminando qualquer barreira para começar imediatamente ao despertar. Obstáculo 2. Resistência espiritual. Muitos experimentam uma oposição intensificada quando começam a implementar o protocolo. Isto não é coincidência, é evidência de que você está efetivamente ameaçando territórios espirituais anteriormente não contestados. Samantha relatou: na segunda semana, comecei a experimentar pesadelos intensos e uma inexplicável sensação de peso ao acordar, como se algo estivesse tentando me impedir de fazer minhas declarações. Estratégia: antecipe esta resistência e prepare-se com uma declaração de ruptura adicional especificamente para momentos de oposição intensificada. Em nome de Jesus, quebro toda resistência às minhas declarações matinais. Nenhuma arma forjada contra este protocolo prosperará. A mesma autoridade que ressuscitou Cristo dentre os mortos opera agora em mim, dissipando toda oposição. Este território está selado pelo sangue do Cordeiro. Obstáculo 3. Não sentir nada. Algumas pessoas abandonam o protocolo porque não experimentam sensações emocionais durante as declarações, interpretando incorretamente isso como falta de eficácia. Estratégia: entenda que o protocolo opera no reino da fé, não dos sentimentos. Hebreus 11:1 define fé como a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não vemos, não como uma experiência emocional. Os resultados mais poderosos frequentemente vêm para aqueles que permanecem fiéis ao protocolo, especialmente quando não sentem nada, demonstrando fé autêntica que transcende circunstâncias emocionais. Obstáculo 4. Adaptação cerebral. Após algumas semanas, seu cérebro pode começar a processar as declarações como ruído de fundo familiar, diminuindo seu impacto transformador. Estratégia: a cada 7 dias, altere ligeiramente a formulação das declarações, mantendo sua essência bíblica. Esta pequena variação mantém seu cérebro engajado, evitando que as palavras se tornem automáticas e processadas superficialmente. Adicione também um componente de jornalização semanal, documentando especificamente como você viu cada declaração manifestar-se durante a semana anterior. Obstáculo 5. Isolamento na prática. O poder do protocolo é amplificado significativamente quando praticado em comunidade ou em alinhamento com outros crentes. Estratégia: identifique pelo menos um parceiro de responsabilização que também implementará o protocolo. Estabeleça um check-in semanal para compartilhar testemunhos e desafios. Você também pode criar um pequeno grupo de guerreiros da alvorada que se comprometem a fazer suas declarações individualmente, mas no mesmo horário, criando um alinhamento espiritual que multiplica o impacto. Marcos
um pastor que implementou esta estratégia com um grupo de líderes em sua igreja, relatou: quando nos comprometemos a fazer nossas declarações todos os dias às 5h30 da manhã, cada um em sua própria casa, mas espiritualmente unidos, começamos a ver uma transformação não apenas em nossas vidas individuais, mas na atmosfera de toda a congregação. Membros começaram a comentar sobre uma nova unção nos cultos, sem saberem do nosso compromisso matinal. Além destes obstáculos específicos, existe uma dinâmica espiritual mais profunda que precisa ser compreendida. O princípio do estabelecimento de autoridade através da persistência. No reino espiritual, a autoridade não é estabelecida apenas por ações únicas, mas por padrões consistentes que demonstram domínio intencional. Jesus ilustrou este princípio na parábola do juiz injusto, Lucas 18:1-8, onde a persistência da viúva eventualmente produziu resultados. Não porque a justiça mudou, mas porque sua persistência estabeleceu um novo nível de autoridade que não podia mais ser ignorado. Da mesma forma, quando você mantém fielmente o protocolo matinal, dia após dia, você está estabelecendo uma autoridade crescente sobre esse território temporal. O impacto da declaração no dia 30 não é apenas o poder daquelas palavras específicas, mas o poder cumulativo de 30 dias de domínio espiritual consistente sobre aquele território. Por isso que muitos relatam uma ruptura repentina, após semanas de aparente impacto mínimo. Não é que o protocolo de repente começou a funcionar, é que você cruzou um limiar invisível de autoridade estabelecida que agora produz manifestações visíveis. Este é o paradoxo espiritual que Jesus ensinou. Ao que tem, mais será e dado. Mateus 13:12. Cada declaração fiel constrói sobre a anterior, criando um ciclo de autoridade espiritual que se autofortalece até que você alcança um ponto de ruptura onde resultados tangíveis começam a se manifestar exponencialmente. Teresa, uma empreendedora que seguiu o protocolo por 90 dias consecutivos, compartilhou: nos primeiros 30 dias vi benefícios moderados. Nos próximos 30, vi transformações significativas, mas após 60 dias, foi como se eu tivesse cruzado algum tipo de portal espiritual. Subitamente, oportunidades começaram a aparecer de fontes inesperadas. Relacionamentos difíceis se transformaram sem esforço e eu desenvolvi uma clareza intuitiva sobre decisões que antes me paralisavam. Este testemunho ilustra uma verdade poderosa. Existe um cronograma divino para a manifestação que transcende nossa compreensão humana. Algumas declarações frutificam imediatamente. Outras estão trabalhando invisivelmente, preparando colheitas futuras que aparecerão em seu tempo designado. O protocolo matinal que compartilhei com você não é apenas uma prática espiritual, é uma tecnologia bíblica que posiciona sua voz, seu tempo e sua autoridade em alinhamento estratégico com os propósitos de Deus. Quando implementado consistentemente, com intencionalidade e fé persistente, torna-se uma alavanca espiritual que pode literalmente recalibrar o curso da sua vida, um amanhecer de cada vez.